Boa tarde, eu sou o Rodrigo Neves, trabalho na Robert Bosch Campinas, trabalho aqui há mais de 26 anos, tenho uma formação, um background aí de técnico eletrônico, tecnologia eletroindustrial, formado em engenharia de automação e controle, faço pós-graduação na Facens, em manufatura avançada, e também faço uma pós-graduação de MBI em manufatura avançada na Automotiva 4.0. Tenho o curso aí de Business Model pela Universidade de Berkeley, especialista em solda laser e AG. Também sou especialista aqui na parte de sistema MES, que é o nosso tema de hoje, a importância dos dados na gestão da manufatura. E aqui a gente vai poder discutir um pouco sobre essa importância de dados aí. E tenho mais de 30 anos de experiência em manutenção e projetos. Então aqui a gente vai conversar aqui um pouco hoje, bater um papo aqui sobre a importância dos dados na gestão da manufatura. Quando a gente fala de indústria 4.0, né, a gente está sempre pensando em IoT, em conectividade com nuvem, vem N habilitadores aí que falam da indústria 4.0, né? Mas o que, que é realmente essa indústria 4.0? Aonde que ela nos leva, né? Então, uma definição que eu gosto bastante aí da indústria 4.0, a indústria 4.0 é a manufatura avançada, é uma indústria de construção em massa customizada à demanda. Ou seja, né, eu tenho uma customização em massa, é uma coisa meio antagônica, né? Eu customizo ou eu tenho uma produção em massa. Então, nós temos que ter aqui uma gama de dados sendo captados, e entender o nosso cliente, entender como que funciona o mercado, para que essa customização em massa possa ser efetiva e traga produtividade ao mercado brasileiro. Quando a gente fala ainda de dados de indústria 4.0, né, nós estamos falando aqui da parte de conexão, né, então eu tenho que conectar minhas máquinas, tenho que conectar as pessoas a algum lugar, né, e eu começo tudo na base da conexão. Aí eu vou para a parte da transparência, que é onde meus dados são trabalhados, né. Eu conecto minhas máquinas, envio dados para algum lugar, seja para uma nuvem, para o servidor físico, virtual, etc., e começo a ter minha transparência. Para um segundo step, aí eu começo, com esses dados, trabalhar a minha capacidade preditiva. Então, em função dos dados que são coletados dentro da manufatura, eu começo a trabalhar na minha capacidade preditiva, seja ela em máquina, seja ela em predição de demanda, seja ela em predição de consumo. E mais acima aí, que é o auge da indústria 4.0, a adaptabilidade. Essa parte eu acho que é a mais interessante, que é uma coisa que nós estamos aí buscando e o mercado brasileiro vai chegar lá, que é, num exemplo clássico que eu gosto de falar, é você está construindo um carro preto, o outro cliente solicitou um vermelho. Automaticamente a linha de montagem desse carro vai se adaptar ao carro vermelho, sem ter que ter interferência humana, parar, limpar todos os tambores de tinta, ou produzir uma gama muito grande de carro preto, depois vermelho, né? Para que tudo isso aqui aconteça, para que a gente tenha esses dados sendo trabalhados, para que esses dados possam ser analisados, a gente tem alguns habilitadores aqui de 4.0, né? Então, com esses dados aqui, eu tenho minha parte de simulações, eu consigo fazer os robôs autônomos tomarem decisões e é por onde ele vai andar, em cima dos dados que ele capta, ele consegue fazer isso. Eu tenho meu Big Data, que geralmente é um monte de dados que são analisados, né? A realidade aumentada, ela trabalha com dados à distância, a manufatura aditiva, essa a gente trabalha com simulações para poder ganhar em produtividade, em cima de dados que são teóricos, né? E a gente acaba fazendo simulação aqui para transformar esse dado teórico em dado em realidade. E aí, quando eu falo em computação em nuvem, nós estamos falando da parte de armazenamento, a parte de ter essa disponibilidade de dados ou disponibilidade de supervisórios, softwares em qualquer lugar, né? E o mais importante aqui, ou um dos mais importantes, é a cibersegurança. Essa, para mim, o ponto-chave para que a indústria 4.0, para que todos esses dados que estão sendo coletados, eles se tornem confiáveis e traga realmente o ganho que se precisa para as empresas, né? Existe bastante teorias, né, e eu acredito que seja verdade, né, que o dado é o petróleo de hoje, né? Então, existe muito dado sendo produzido, muito dado sendo consumido, e quem tem o dado, ele é a pessoa que sai na frente nas aplicações. Então, aqui, como eu falei, quando a gente está falando dessa parte
de gestão de dados na manufatura, a gente está falando essa parte de transparência, né? Então, eu conectei minhas máquinas aqui, estou falando a parte de transparência. Eu estou trazendo 3 exemplos aqui à nossa direita, que a gente está falando de alguma parte olhando manufatura, a parte de dados sendo coletado. Então, numa linha de montagem, imagina uma linha de manufatura, eu tenho aqui um andon, onde o líder de time aqui, a pessoa que cuida da linha, está olhando esse dado em real time. Ele me mostra aqui qual que é o part number que está sendo produzido naquele momento, quantos operadores eu estou trabalhando naquele momento, qual o tempo de ciclo que está na minha linha, né? É a quantidade de peças produzidas até aquele momento e a quantidade de peças que era esperada, né? E a eficiência do meu equipamento, como que ela está. Então, batendo o olho ali nesse gráfico azul que nós temos aí, o operador ou o líder de time, o gestor, né? Ele consegue tomar uma decisão aqui só olhando esses dados que são coletados pelas máquinas. Se eu estiver em linha, ok, não preciso revezar um almoço, não preciso revezar uma janta. Se eu tiver aqui um gap, eu consigo tomar a decisão de estender um pouco mais minha produção, de pôr mais uma pessoa para ajudar e de fazer uma hora extra ou não. Esse segundo gráfico que nós estamos vendo aí, esse que tem um desenho de uma linha com umas partes verdinhas aí, esse aqui ele é muito interessante que ele tem uma gestão visual do estado atual das máquinas. Então eu consigo visualizar nesse gráfico aqui que máquina que ela está produzindo, se ela está dentro do esperado dela. Então toda a parte verde aí ela está falando que está produzindo. Tivesse amarelo seria que ela está em alerta, está parada há algum tempo. E se tiver vermelha, é que ela está parada há um tempo excedente e vai comprometer minha produção. Então, numa eventual necessidade de manutenção, auxílio, num escalonamento rápido, né, esse dado que foi coletado diretamente da máquina, ele me transforma em informação. Então, o dado por si só, ele não me dá nada, né? Se esse dado para ele ser importante, ele tem que ser transformado em informação. E aí existe esses softwares aí que eu estou mostrando, esses desenhos, para transformar esse dado em informação, que em cima da informação eu consigo tomar minhas decisões. Um exemplo de tomada de decisão, nesse último que tem um mapa ali, olhando no mundo Bosch, nós temos aqui, a gente chama de IPN, e toda a nossa matriz, né, todo dono de uma planta, ele olha esse gráfico e começa a ver se a linha em algum lugar do mundo está ociosa, se a linha está precisando de mais investimento, como que está a OE dela, como que está essa linha. E através desse monitoramento mundial, você toma uma decisão de construir uma linha nova ou fazer uma relocação de linha. Nós tivemos 2 casos aqui dentro da Bosch, um negativamente, nós tínhamos numa baixa de demanda, nós tínhamos uma linha que foi enviada para a China, tinha uma linha de produção aqui, a China estava precisando de uma linha nova, pegou essa linha e mandou para a China para poder produzir lá na China, em vez de construir uma linha nova lá, sendo minha linha estava aqui com baixa capacidade. Atualmente, aumentou o mercado brasileiro, deu uma reagida, aumentou nossa demanda, então se investiu numa linha que estava na Índia e trouxe para o Brasil a linha que estava em outro país. Através desse dado que está sendo transformado em informação e em decisões, a gente conseguiu fazer esse realocamento de recursos com baixo investimento e ganhando sempre a produtividade. Aqui acho que tem algumas frases importantes, tem algumas partes importantes que nós temos aqui, né, que são alguns dados que são fontes tiradas da internet, que fala que embora as indústrias de manufatura ainda estejam coletando muito dados, pouco desses dados aí são transformados em realmente informação relevante. Um outro dado interessante é que 21% das empresas que investiram em analytics, ou seja, que ela transformou esse dado em informação, ela teve um aumento nas suas receitas. E a quantidade de dado armazenado está crescendo a cada dia e está se vendo também como que nós vamos trabalhar com todas as informações que estamos tendo aí na frente, porque daqui a pouco não tem lugar mais para armazenar dados, né? E aqui que eu acho bem interessante também é adotar tecnologias disruptivas como Big Data, Machine to Machine, Internet das Coisas. Ela... Oh, sorry, ferrou. Apareceu aí o Johannes, estão me ouvindo?
Apareceu na mensagem aí um Skype na frente, que aí me perdi aqui. Ah, tá, mas não, na tela compartilhada não Não apareceu, não. apareceu. Tá, a gente Não. recomeça, a gente pode começar daqui e vocês editam essa parte. Co- co- Conseguimos cortar. Pode Tá, tá bom. recomeçar com esse slide aqui. Deixa eu só desligar meu Skype, porque senão esses caras não param aqui. Aí, Beleza. pessoal, um segundinho. Bom, então aqui, embora as indústrias manufatureiras aqui tenham captado cada vez mais dados, esses dados que são captados, eles são poucos transformados em informação ainda. Ainda temos muito a percorrer nesse caminho. As empresas brasileiras que investiram em analytics aqui tiveram um aumento em média de 21% de suas receitas. Então, todo mundo que investiu no dado, né, que capturou o dado, fez aquela parte da conexão, transformou esse dado em informação, todas as empresas que entraram nisso aí, teve um aumento de 21% nas receitas, ou seja, teve um bom ganho de produtividade. A quantidade de dados que está sendo armazenada aqui no dia a dia, ela está se tornando um problema também hoje, né? Porque a gente tem um problema de onde vai armazenar tanto dado e como nós vamos trabalhar com esses dados. Então, está se tornando um problema de que fazer com tantos dados armazenados. E aqui, adotar tecnologias disruptivas como Big Data, Machine to Machine, Internet das Coisas, faz com que as indústrias lidem com um volume intenso de dados. Então, quando a gente fala de indústria 4.0, nós estamos falando com um volume imensamente grande de dados, trazendo benefício diretamente para a manufatura. Aqui, a gente traz aqui, né, o que eu consigo realmente fazer com toda essa parte de dados, né? Então, tem a parte de visualização, que eu tenho aqui um Standard Report que pode ser gerado. Então, o dado aqui, ele está sendo transformado em informação. Tem um dashboard onde eu consigo ter as informações de maneira rápida, né? Eu consigo ter a informação, esse dado em tempo real para poder tomar as decisões, ou mesmo para fazer reuniões e ter a informação clara e assertiva. Um data discovery aqui, que é o dado que é captado da manufatura, que é dos clientes, do fornecedor, dos consumidores, através desse data discovery aqui, eu consigo predizer um perfil do cliente para que eu possa estar otimizando a minha manufatura. E o data mine predictive aqui é a máquina sendo predizendo, né, na hora que a gente olha a manufatura, se vai faltar material, não vai faltar material, se eu preciso importar mais coisas ou se minha máquina vai quebrar ou não. E aqui na parte de estoque, na parte de logística, né? A gente tem aqui análise de warehouse aqui, de depósitos. A gente tem análise usando o Big Data para saber se eu preciso de mais matéria-prima, olhando minha demanda do meu cliente e do meu fornecedor. E no Data Source aqui é a informação correndo desde a ponta, né? Desde a hora que eu compro a minha matéria-prima até a hora que ela chega no meu cliente final. Então, aqui a gente está olhando em toda a cadeia, em todo esse ecossistema, a gente tem o dado sendo utilizado, transformado em informação, para que traga ganho de produtividade para a manufatura. Com isso aí, eu queria mostrar algumas aplicações que nós temos aqui, que em função da coleta de dados aqui, nós tivemos ganhos em manufatura, né? Então, a gente tem o nosso Data Collector aqui, que é um sistema MES, ele basicamente monitora as minhas máquinas, ele faz toda a análise ele me mostra toda a parte de quebra de máquina, de breakdown das minhas máquinas, tempo de ciclo, que é um andon que a gente tem aqui e captando esses dados de maneira automática das máquinas. Eu tenho aqui o andon, que é o que vocês viram lá atrás, né, que eu expliquei lá atrás, mostrando aqui o que está acontecendo na minha naquele momento. Tem esse OE bottleneck aí, que ele é muito interessante, saber dentro de uma linha de produção, qual que é o meu gargalo, quem realmente está influenciando na minha perda de produtividade. Hoje, com a ação do ser humano, somente o humano olhando essa informação, a informação ela acaba ficando um pouco distorcida ou um pouco não tão clara. Então, com esse dado vindo automático das máquinas, a gente consegue ter um ganho de produtividade aqui. Aqui são alguns tipos de relatórios que eu tenho com esses dados. Eu tenho relatório de hora a hora, perdas frequentes, relatório de perdas técnicas aí, um gráfico de perdas de produtividade.
Temos também outra aplicação que é o Tool Monitoring, onde eu consigo avaliar a minha vida útil da minha ferramenta em real time. Eu não olho mais essa minha ferramenta pelo tempo, o tempo de vida. Então, antigamente eu olhava assim, essa ferramenta ela vai durar por 10 anos. E esperava dar 10 anos, se eu usei ela na minha totalidade por um ano, eu investia um bom dinheiro numa reforma da minha ferramenta, mesmo que ela não tinha sido utilizada. Hoje eu coleto o dado dessa máquina, através dessa ferramenta, e consigo acompanhar, assim, eu realmente vou utilizar minha ferramenta em função dos meus ciclos, não mais em função do tempo. Então, quando der 1 milhão de ciclo, eu tenho que investir em uma ferramenta nova, ou numa reforma da minha ferramenta, e não mais na quantidade de tempo. E aqui um exemplo de como a gente consegue ver esses dados aqui sendo transformados em informação. O que eu tinha aqui para falar de dados na manufatura é isso, né? Acho que com esses exemplos a gente consegue visualizar quão importantes são os dados na manufatura, o quão importante que esse dado venha para a gente de maneira automática. É uma grande mudança que tem hoje no sistema, junto com a indústria 4.0, é que o dado tem que vir até a pessoa, não a pessoa, mas até o dado. Esse dado vindo até a pessoa, a gente consegue, essa informação vindo até a pessoa, a gente consegue realmente gastar os esforços onde tem que ser gastado. Nas melhorias, nos processos decisórios, e não na análise e captura do dado. Então é isso, gente. Muito obrigado. Fica aí meu contato. Caso queira entrar em contato comigo, sinta-se à vontade.